Oi, gente. E aí, vocês estão achando estranho a Renatinha aqui gravando para vocês essa aula do oitavo ano? Nós trocamos. Esse mês agora de maio e acredito que junho, se continuar com isso, vou ser eu que vou gravar a aula para vocês. Então, assim, eu peguei alguns temas, né? Alguns temas que eu achei que poderiam ser aprofundados um pouco mais e trouxe para vocês. Então, como a gente está falando de doenças, né? Todo mundo vê aí falando da Covid, né? O tempo todo aí na televisão, nos sites, nos jornais. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre doenças do sistema imunológico. Vocês já viram com o Ronaldo, não é? Que o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Não é tão simples como nós vimos no Fundamental 1. A gente sabe que tem uma infinita, uma gama de células envolvidas na defesa do nosso corpo. A gente sabe também que essas células elas precisam ser sensibilizadas com um antígeno, né? Nosso caso aí pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. E no caso dessas doenças autoimunes, elas são doenças nas quais o nosso organismo não reconhece o nosso organismo e ataca o nosso organismo como se ele fosse um agente externo que ele não conhece. Isso é a definição de doenças autoimunes. É quando o nosso sistema imunológico fica super sensibilizado por nós mesmos, por alguma coisa que está no nosso corpo que é saudável, que é boa. Então, assim, como agem essas doenças, né? Essas doenças, elas são assim: o nosso sistema de defesa acha que determinado órgão, que determinada célula é um intruso no nosso organismo, e aí essas células de defesa, elas migram até determinado órgão e causam o que a gente chama de uma reação inflamatória. Qualquer reação inflamatória, na realidade, é uma reação nas quais as células de defesa do nosso organismo estão fazendo o seu trabalho. O fato das doenças autoimunes é que elas estão atacando o quê? Células saudáveis, elas não estão reconhecendo aquelas células como nossas e atacam essas células. Bom, seu livro fala de lúpus, tireoidite de Hashimoto e diabetes tipo 1. Eu acrescentei também esclerose múltipla e doença celíaca para falar para vocês. Lúpus é uma doença que ela pode te dar uma manifestação assim mais simples ou mais severa. Quando a gente fala já da tireoidite de Hashimoto, tireoide é uma glândula que fica mais ou menos aqui no nosso pescoço e é uma glândula que controla o nosso metabolismo energético. Por isso que as pessoas que têm problemas na tireoide, ou elas emagrecem muito, ou elas engordam muito. E quando o seu sistema imunológico ataca essa glândula, as células ali da tireoide, elas morrem e causa-se ali o quê? Uma infecção causada pelas nossas células de defesa. Então essa tireoide ela perde a função. Nada assim, é uma doença crônica que não tem cura, mas ela é muito controlável. Por quê? Porque os hormônios ali que ela começa a ficar deficiente em produzir, elas são incluídas a partir de medicamentos. Então, uma doença que não vai matar, porém, sem tratamento, a pessoa pode até ficar com psicose tireoidiana, que a gente fala. A pessoa fica maluquinha, né, por um determinado período, por conta dessa inflamação na tireoide. Então, é preciso tratamento, né? Uma doença crônica é uma doença que a gente precisa tratar. Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa. Não pulei. Falei um pouquinho do lúpus. Mas o lúpus não tem muito por que a gente ficar falando. A diabetes, quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de uma doença que está relacionada também ao nosso metabolismo energético, porém a gente está falando de uma doença que tem deficiência na entrada da glicose, que é o açúcar nas nossas células, para que esse açúcar possa ser quebrado, então
a energia possa ser retirada. Quando a gente analisa ali a nossa imagem normal, a gente vê ali o pâncreas, que é o órgão que é responsável por produzir a insulina, não só a insulina, o glucagon, que faz o efeito inverso também. O que acontece? A insulina, ela vai meio que abrir a célula para que a glicose entre e seja quebrada. Quando a gente fala de um indivíduo que tem diabetes tipo 1, e geralmente são aqueles indivíduos que são insulinodependentes, eles não fabricam a insulina, a gente tem o quê? As células de defesa atacando as ilhotas de Langerhans, essas aí acompanha no seu livro, e essas ilhotas são as responsáveis por produzir a insulina. Então o pâncreas deixa de produzir a insulina. O que acontece? A glicose que a gente come, ela não entra na célula para poder ser quebrada e se acumula no nosso corpo. Então a pessoa emagrece, embora ela esteja comendo, ela está emagrecendo porque ela não está conseguindo retirar a energia da glicose, que é a nossa principal fonte de energia. Então ela emagrece, né? A gente fala que um sintoma da pessoa que está com diabetes e não sabe que está com diabetes no cesto do papel higiênico ter ali formigas indo, porque tá excretando a glicose por ali. Então são vários sintomas que a gente consegue observar e identificar essa pessoa que está com diabetes. Também é uma doença crônica. Essa doença, ela até o momento não tem uma cura assim que se diga curou. Existem alguns tratamentos experimentais que melhoram muito, mas assim é necessário o quê? Fazer o controle do açúcar, fazendo o uso de diabetes exógeno, de insulina exógena, aquela que a pessoa injeta no seu corpo. Bom, essa é uma doença que não foi abordada no seu livro, mas eu gosto sempre de, quando falo das doenças autoimunes, falar delas, porque a esclerose múltipla, ela afeta mais pessoas do que o que a gente pensa, né? Todo mundo tem uma pessoa assim que conhece uma pessoa que já teve uma doença degenerativa, né, e morreu. A esclerose múltipla, ela é uma doença degenerativa. Quando a gente fala degenerativa, a gente quer dizer o quê? Progressiva. Ela ataca o que? O nosso sistema nervoso, e também é uma doença autoimune, nas quais as nossas células de defesa estão atacando as nossas células do sistema nervoso. Os neurônios, né, é um tipo de célula que está no nosso sistema nervoso, que faz o quê? Que ele leva a informação do nosso sistema nervoso periférico para o nosso cérebro. Então, quando a gente é adulto, a gente tem uma barreira que é formada ali, que chama bainha de mielina, e as nossas células de defesa vão atacar essa bainha de mielina. Com o tempo, a informação ela demora mais a chegar, então a pessoa vai fazendo movimentos lentos, vai tendo dormência em determinadas áreas do corpo, até que aquela função motora da pessoa ela acaba, a pessoa fica numa cadeira de rodas, é uma doença progressiva. Também não existe tratamento para ela, né? A maioria das drogas que são administradas são drogas imunossupressoras, mas não existe um tratamento, é preciso só prolongar o tempo até que apareça uma cura. A gente não sabe por que as doenças autoimunes acontecem. Existem estudiosos que falam que é desencadeadas por fatores exógenos, como uma infecção por bactéria ou por vírus. Existem estudiosos, né, que é o que fala mais, que é uma predisposição genética para isso. Então, se alguém da sua família, tipo pai ou mãe, teve, a probabilidade de você ter é mais alta. Mas isso tudo, a ciência é muito dinâmica, ela ainda está em desenvolvimento para saber exatamente, né, o que vai desencadear essas doenças autoimunes. Para a gente fechar, eu vou falar da doença celíaca, né? Que há uns 2 anos atrás foi moda dizer assim, eu sou intolerante ao glúten. Na verdade, essa máxima da intolerância ao glúten veio por meio de algumas pessoas que têm o que a gente chama de doença celíaca. Quando essa pessoa que tem a doença celíaca, ela come algum alimento que tem o glúten, as vilosidades intestinais dessa pessoa, que é o que aumenta a superfície de absorção,
elas vão diminuindo. E aí a pessoa tem aquela sensação de gases, né? Constipada, às vezes ela emagrece muito. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade maior ao glúten. E das doenças autoimunes que a gente estudou, essa é a mais fácil de se tratar, porque simplesmente a pessoa para de comer o glúten e ela fica já de boa, né? Ela só não pode comer o glúten. Bom, gente, foi só isso que eu queria falar para vocês. Eu tô morrendo de saudade. Eu espero que vocês estejam gostando de estudar de casa, né? Estejam motivados a estudar em casa. Até a próxima.